Olá, tudo bem? No vídeo de hoje quero trazer o tema Viver como Filhos da Luz. O próprio título diz, Filhos da Luz, não andemos em trevas, não façamos aquilo que é próprio da escuridão, andemos como Cristo andou, como Cristo nos ensinou. É sempre bom podermos falar da palavra de Deus, uma palavra que nos mostra as nossas imperfeições, uma palavra que nos fortalece, que nos edifica e que nos dá bom ânimo. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Vamos ao vídeo de hoje. Assim, eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurecem o coração para Ele, tornam-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompidos pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo, e não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Nova vida em lugar da vida anterior. Versículos 17 e 18. Este capítulo começou com um apelo aos cristãos para andarem de modo digno de sua vocação e continuou com a exigência de um crescimento espiritual na comunhão do corpo de Cristo. Agora, em termos ainda mais práticos, Paulo descreve o modo pelo qual essa chamada deve ser obedecida. Deve haver o abandono completo da velha maneira de viver e o desenvolvimento da nova maneira, tanto na vida pessoal como nos relacionamentos humanos. Embora a minoria cristã tenha renunciado à velha vida, eles continuam a viver cercados pelos que ainda andam nas trevas de uma vida sem Deus. Por isso é necessária uma advertência, a qual vem expressa nos termos mais fortes. Isso, portanto, isso é, à luz de sua superior chamada. Digo e no Senhor testifico. Essa palavra testifico, martiromai, é empregada para introduzir uma declaração solene. Além do mais, essa palavra é proferida por alguém que vive no Senhor e é dirigida a outros que devem viver dessa forma. Escreve àqueles que, quanto à raça, são gentios, mas que pela graça transformadora de Cristo tornaram-se diferentes dos outros gentios. Na verdade, o manuscrito original aqui, tomado por base, omite a palavra outros, como que para indicar, conquanto tivessem sido gentios antes, eles agora, para todos os efeitos, tinham se tornado membros do Israel de Deus. Em Gálatas 6,16 diz que a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre todos os que vivem de acordo com esse princípio e sobre o Israel de Deus.
Portanto, não mais andeis como andam os outros gentios. Em terminologia espiritual, bem mais do que racial, a implicação existente aqui é de que outrora foram gentios. 1 Coríntios 12, 2 diz: separados da comunidade de Israel. Uma série de frases devastadoras descreve agora a verdadeira natureza daquela velha maneira de viver. É verdade que havia algumas nobres figuras no mundo antigo da Grécia, Roma, em que Paulo vivia, mas a literatura clássica, à medida que lança a luz sobre a vida das massas, indica que a descrição do apóstolo não era incorreta. Havia uma descendência mental, espiritual e moral naquela sociedade. Seu modo de vida era vão. Em 1 Pedro 1,18 diz: pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata que perdem seu valor. Porque, como diz o apóstolo, vaidade era algo característico dos seus próprios pensamentos. Ao perder a concepção viva de um Deus vivo, a sociedade pagã também perdeu a concepção do alvo e da perfeição da vida humana. E assim sendo, passou a vagar sem alvo, sem esperança e sem cuidado. Não está implícito que tudo o que foi dito nessa sessão se aplique a todos aqueles que não são cristãos, mas não é incorreto dizer que essa é a direção que cada vida defronta quando não está em contato com Deus. E uma comunidade em que a influência cristã não é ativa, produz esse tipo de vida. Sem o conhecimento de Deus, tudo é, em última análise, vaidade, pois não há qualquer sentido de propósito. Em Mateus 11, 25 diz: naquela ocasião, Jesus orou da seguinte maneira: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste estas coisas dos que se consideram sábios e instruídos e as revelastes aos que são como crianças. Em 1 Coríntios 1,18 encontramos: a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Pode haver muito conhecimento, mas não há luz de sabedoria na mente, pois está obscurecido de entendimento. Então, como o conhecimento de Deus envolve mais do que a mente, e uma vez que esse conhecimento significa comunhão com Ele, a verdadeira vida do homem, a ignorância sobre Ele implica necessariamente estarem alheios da vida de Deus. A palavra alheios pode ou não ter o sentido de se tornar estranho àquilo que já foi possuído anteriormente. De um ponto de vista, não era culpa deles se o conhecimento de Deus, conhecimento este que salva, que dá vida, não os tivesse alcançado. Mas, por outro lado, eles, juntamente com todos os homens, pecaram contra a luz que possuíam. Em Romanos 1,18 diz: assim, Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Em Romanos 2,12 fala: assim, todos os que pecarem, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos, e todos os que pecarem, estando sobre a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados. Não podiam se eximir da responsabilidade pelo endurecimento de seu coração. O substantivo grego aqui é traduzido por obscurecidos e, em algumas versões, endurecidos. É realmente um tanto difícil, pode ter derivado de um adjetivo que tem o sentido de cego, porém o mais provável que tenha se originado de um verbo que significa petrificar ou formar calo, e portanto pode ser figuradamente aplicar-se
o sentido de endurecer, ficar insensível. O Novo Testamento usa cerca de 8 vezes esse substantivo que aqui encontramos, e também o verbo correspondente. O sentido de obscurecidos nem sempre se encaixa nesses contextos. Em Marcos 3:5a, encontramos: Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste pelo coração endurecido deles. E em Marcos 8:17, também podemos ler: ao saber do que estavam falando, Jesus disse: por que discutem sobre a falta de pão? Ainda não sabem ou não entenderam? O seu coração está tão endurecido que não compreendem. Por exemplo, refere-se a uma atitude certamente culpável. Endurecidos no sentido de obscurecidos pode ser talvez forte demais. Parece não indicar uma recusa obstinada, mas também não indica uma atitude que seja completamente. Outra tradução aceitável seria: suas mentes cresceram duras como pedras, pois dá a ideia de uma insensibilidade para as coisas mais importantes, o que caracteriza uma vida sem lugar para Deus ou para os valores morais. Efésios 4, versículo 19. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Essa expressão que segue desenvolve a tal ideia de calosidade dos gentios. Eles mesmos se tornaram insensíveis, pois deixaram de ter qualquer apreciação pela verdade de Deus e perderam a capacidade de sentir vergonha em face do mal. A significação mais forte da palavra original é de não sofrer mais dor ou tristeza, de maneira que pode se aplicar aqui o sentido de que eles têm a consciência a tal ponto abafada que não mais sentem remorsos. Em 1 Timóteo 5,2 diz: trate as mulheres mais velhas como trataria sua mãe, e as mais jovens com toda pureza, como se fossem suas irmãs. O resultado imediato foi a imoralidade. Eles se entregaram à dissolução, abandonaram-se a si mesmos a uma vida que trai o amor próprio de cada um. Essa é uma vida de asselgia, palavra que significa licenciosidade ou violência libertina, conduta ultrajante de todas as formas, sem qualquer preocupação com padrões pessoais ou sanções sociais. Entregaram-se vergonhosamente a cometerem toda sorte de impureza. O substantivo que corresponde ao verbo cometerem, ergasia, em Atos 16 e 19, diz: certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava, possuída por um espírito pelo qual ela predizia o futuro. Com suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para os seus senhores. Quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. Ter o sentido de negócio ou lucro de negócio, de sorte que o pensamento aqui pode ser o de praticar negócios de impureza. Isso, entretanto, seria incorreto como uma descrição do mundo gentílico em geral. Mas, pelo menos, a palavra implica que tal impureza se tornou uma ocupação legítima ou uma atividade normal. A palavra seguinte, em pleonexia, que se refere a impurezas, significa essencialmente com avidez, que é o desejo de ter mais do que é devido, e a paixão de possuir sem qualquer consideração para com o que seja justo ou para com o direito das outras pessoas. Essa palavra nem sempre tem a mesma força da palavra cobiça. O uso da palavra no Novo Testamento está várias vezes ligado intimamente aos pecados da carne.
como em Efésios 5, 3 e 5, que diz: que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idolatria, herdará o reino de Cristo e de Deus. Pode ser preferível atribuir à palavra a significação fundamental de avidez, por aquilo que não é seu. Algumas vezes é usada no Novo Testamento com referência ao desejo de possuir dinheiro. Em Lucas 12, 15 diz: em seguida disse, cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens, ao passo que outras vezes seu contexto dá o sentido que evidentemente possui aqui de licenciosidade, ou seja, de uma atitude de permissividade sexual recíproca. Efésios 4, de 20 a 21, a passagem diz: não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Mas vós, diz o apóstolo aos seus leitores, dando ênfase ao pronome pessoal, não podeis mais andar daquela maneira. Não foi assim que aprendestes a Cristo. A verdade de Deus e de seu propósito veio para dominar vossas mentes. E esta verdade tem implicações éticas. Vossas vidas não são mais obscuras, vossas mentes não são mais vãs. Não estáis mais alheios a Deus, e sim caminhando passo a passo na luz plena do Senhor e em comunhão com Ele. De maneira que vós deveis acabar de uma vez com toda sorte de imoralidade, paixão pelo que é impuro e por tudo que ultraja as almas, os corpos um dos outros. Além do mais, aqueles que vieram a reconhecer que pertencem a Cristo ouviram dele e nele foram instruídos. Encontramos aqui novamente a expressão nele, que é o termo-chave da epístola. Cristo não era apenas o assunto, mas a esfera do ensinamento. Com delicada ironia, o apóstolo acrescenta força ao seu argumento. A expressão, se é que é a mesma palavra, eige, conclamava o leitor a conferir a afirmativa e, consequentemente, deixava claro que de modo algum deve agir como se não tivesse ouvido a voz de Cristo vivo em seu coração. Os leitores aceitaram o fato de que a verdade está em Jesus, a verdade de Deus, do mundo e da maneira certa de viver. Quando aprendeis a Cristo, o apóstolo diria: vós aprendeis a verdade, e isso se dá em Jesus encarnado, em suas palavras e em sua vida. João 14,6 diz: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Essa parece ser a melhor maneira de se entender essas palavras, pois são dependentes do versículo 20 e 21 como um todo, que diz: mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Entretanto, é possível, sem diferença essencial de significado, entender essas palavras à luz das que se seguem. O grego permitiria a seguinte tradução: a verdade em Jesus, isso é, o verdadeiro caminho para o homem que é revelado nele, é que vos despojeis. Efésios 4, versículo 22. Livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. A metáfora aqui exprime a mudança de vida
que ocorre quando uma pessoa passa a estar em Cristo. É familiarmente paulina e comum dentro da igreja primitiva. De fato, é tão frequente nas epístolas do Novo Testamento. Em Romanos 13:12 diz: a noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam a armadura da luz. Em Colossenses 3:9 encontramos: não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Em Hebreus 12:1 encontramos: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Isso é uma das razões que levaram à sugestão da exigência nos próprios tempos apostólicos de um catecismo cristão básico contendo material usado para instruir catecúmenos relativamente ao significado da nova vida em Cristo. O velho deve ser despojado e o novo deve ser vestido. E se uma ilustração tomada do vestuário parece indicar uma mudança meramente superficial, deveríamos compreendê-la como um abandono completo das velhas vestimentas, não tendo mais de usá-las. É preciso substituí-las por novas. O que deve ser despojado é descrito como o velho homem, como os pecados já cometidos são tratados pela graça do perdão e como o arrependimento determina seu completo abandono, tudo o que pertence ao velho modo de vida. O modo dos pagãos, que foi descrito em Efésios 4, 17 a 19, descreve: assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como gentios levados pelos pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurecem o coração para Ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Isso deve ser posto definitivamente de lado. A velha maneira de viver era corrupta e corruptível, pois se corrompe. O particípio pode ter o sentido de parecer. Romanos 8:21 encontramos: na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Em 2 Coríntios 4:16 encontramos: por isso, nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Em Gálatas 6:8 está escrito: quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. As concupiscências, os desejos centrados em si mesmo, que pertencem àquela velha maneira de viver, procedem do engano, visto que prometem alegria e lucro, mas não podem cumprir a promessa. Toda a Bíblia, desde o relato da primeira tentação do homem, apresenta a persuasão ao pecado como engano. Mateus 13:22 encontramos: as que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida e pela sedução das riquezas, de modo que não produzem fruto. Em Romanos 7:11 encontramos: o pecado se aproveitou desse mandamento e me enganou, e fez uso deles para me matar. Em Hebreus 3:13 encontramos: advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje,
para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Isso leva a poluir e a inutilizar o que Deus fez e planejou. E por fim, leva o homem que assim age a perecer. Efésios 4, versículo 23. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. O velho homem deve ser despojado e os cristãos devem ser renovados. O grego possui dois adjetivos para novo: kainos, que significa novo no sentido de recente, e neos, que significa novo no sentido de jovem. Ambos possuem verbos correspondentes que são usados no Novo Testamento com respeito à vida em Cristo. Em 2 Coríntios 4,16 e Colossenses 3,10 aparece o verbo que é formado a partir de kainos, que por isso tem o sentido de nova criação de Deus, substituindo o velho por um novo tipo de vida que não se conheceu anteriormente. Veremos agora as passagens. 2 Coríntios 4,16, que diz: Por isso, nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Colossenses 3,10 diz também: Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornem semelhantes a Ele. Aqui temos o verbo formado a partir de neos, o que dá então o sentido de despojar-se da decrepitude do velho homem e de recuperar a juventude imortal. O tempo presente do verbo enfatiza ainda mais aquilo que é requerido e feito possível em Cristo e continuamente renovado. O lugar dessa renovação ou rejuvenescimento constante é o espírito do entendimento. A construção aqui nos impele a entender pneuma como espírito humano e não como espírito divino, embora a expressão não encontre paralelo no Novo Testamento. A mente de uma pessoa é o centro do seu pensamento, e o apóstolo chama a atenção para o fato de que ela pode ser usada tanto para pensar sobre coisas espirituais como sobre coisas meramente naturais. Pode ser mantida em coisas efêmeras. Colossenses 2,18 diz: Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humanidade fingida e na adoração de anjos e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos, como também pode ser elevada às coisas espirituais. Essa renovação da mente, como diz em Romanos 12:2, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. O espírito do entendimento é possível pela habitação do Espírito de Deus. Então haverá, de fato, um novo modo de pensar e, em consequência, um novo modo de vida. Efésios 4, versículo 24. E revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Agora, Paulo usa kainos, a segunda palavra para novo, porque no lugar da velha natureza, caracterizada pelo egoísmo e pecado, e cercada pelo mal e suas consequências, está o novo homem, a nova natureza, que é a criação de Deus. 2 Coríntios 5,17 diz: Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Gálatas 6,15 diz: Não importa se fomos circuncidados ou não, o que importa é que fomos transformados em nova criação. Colossenses 3,10 está escrito:
Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Além do mais, como já estava implícito no despojamento da velha vida, o fato do verbo estar no aoristo implica o ato decisivo de revestimento desta vida criada por Deus e também doada por Ele. O cristão deve ter as duas verdades deste versículo. Requerem-se duas coisas para a formação positiva do caráter cristão. Primeira, a renovação contínua e progressiva de nossa mais alta faculdade. Segundo, a aceitação decisiva do novo homem. Este novo homem é criado segundo Deus. Isso poderia ser interpretado por de acordo com a vontade do próprio Deus, mas o texto paralelo existente em Colossenses 3:10, devido à sua maior amplitude, deve ser analisado para auxiliar a interpretação dessa passagem. Na passagem está escrito: o novo homem se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. No princípio, o homem foi feito à sua imagem. Gênesis 1:27 diz: assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E quando aquela imagem foi distorcida pelo pecado e a vida em comunhão com Deus se perdeu, houve em Cristo uma nova criação, uma restauração à imagem divina com todas as suas implicações daí decorrentes. Acima de tudo, a imagem de Deus se manifesta no caráter, em justiça e retidão. Se não se veem essas qualidades, pelo menos em parte, é porque não há evidências de ter ocorrido realmente qualquer obra divina de recriação. No Novo Testamento, o termo justiça se refere ao desempenho do homem de seus deveres para com os seus semelhantes, e retidão, a observação do homem de seu dever para com Deus. Em Lucas 1:75 diz: em santidade e justiça, enquanto vivermos. 1 Tessalonicenses 2:10 diz: vocês mesmos são nossas testemunhas, e Deus também é, de que fomos dedicados, honestos e irrepreensíveis com todos vocês os que creem. Tal como aqui, as duas palavras ou suas formas cognatas aparecem juntas. A presença do artigo na expressão da verdade indica provavelmente um contraste deliberado entre o que já foi dito ser fruto do engano e a justiça e retidão que se acrescenta ao caráter quando se aceita e se segue a verdade que está em Jesus. Outra tradução possível seria a nova natureza do ato criador de Deus que se mostra ela própria na vida justa e devota exigida pela verdade. Verdade e amor em lugar de falsidade e amargura. Efésios 4:25 diz: portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Efésios 5:2 está escrito: vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Efésios 4, versículo 25. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Na última sessão, tratou em termos gerais do despojamento da velha vida, caracterizada pela ignorância, vaidade e engano, e bem como a impureza e concupiscência. Em seu lugar, deve ser colocado um novo homem, que significa um novo modo de viver, caracterizado pela retidão e justiça.
Nessa sessão, o apóstolo passa a falar especificamente dos pecados que devem ser despojados e das qualidades positivas ou tipos de ação que devem existir na vida do cristão. Primeiro, em contraste com a palavra verdade, que finaliza o versículo 24, passa a falar da maneira pela qual falsidade deve ser completamente banida. A palavra grega traduzida por mentira refere-se com toda probabilidade ao falar do que não é verdadeiro e ocorre de modo particular, pois no lugar dessa falsidade reconhece-se o dever de falar cada um a verdade com o seu próximo. Essas palavras são uma citação da Septuaginta de Zacarias 8,16. Isso é o que vocês devem fazer. Digam a verdade uns aos outros. Em seus tribunais pronunciem sentenças justas que conduzam à paz. Somos membros uns dos outros. Para reforçar seu argumento contra a falsidade, Paulo apela não apenas para a lei moral que os seus leitores conheciam tão bem. Ele insiste em afirmar que os cristãos estão rompendo os laços de amor e comunhão a que foram trazidos quando tentam enganar uns aos outros. Pertencem uns aos outros como membros do único corpo. Romanos 12:5 diz: assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencem uns aos outros, de sorte que devem ser totalmente honestos um para com os outros. Crisóstomo diz com muita propriedade: se o olho vê uma serpente, ele engana o pé. Se a língua sente o gosto daquilo que é amargo, ela engana o estômago. Mentira é um grande obstáculo para o bom funcionamento do corpo. Quando os membros são fracos e têm perfeita confiança uns nos outros, o corpo trabalha em harmonia e, portanto, eficientemente. Não havendo franqueza e verdade, só pode haver desunião, desordem e muitos problemas. Efésios 4, versículo 26. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha. Uma outra característica da velha natureza é o temperamento deliberadamente mau, qual seja a ira injustificada. De novo, Paulo cita o Antigo Testamento, a Septuaginta de Salmos 4:4, quando diz: irai-vos e não pequeis. O verbo hebraico hagás significa basicamente tremer, quer por temor, quer por ódio. Seja qual for o pensamento do salmista, a Septuaginta é significativa e relevante. Há uma ira que é justa, tal como a vemos em nosso Senhor. Marcos 3, 5a diz: Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste pelo coração endurecido deles. João 2, de 13 a 17 diz: era quase época da festa da Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombos para os sacrifícios. Também viu negociantes em mesas trocando dinheiro estrangeiro. Jesus fez um chicote de cordas e os expulsou a todos do templo. Pôs para fora as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou as mesas. Depois foi até aqueles que vendiam pombas e lhes disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Então os discípulos se lembraram desta profecia das Escrituras: o zelo pela casa de Deus me consumirá. Mas sua ira nunca o levou a pecar, porque mantinha suas emoções sob perfeito controle.
O cristão deve estar certo de que sua ira provém de justa indignação e que não exprime apenas provocação pessoal ou orgulho ferido. Não deve possuir motivos pecaminosos nem permitir que o leve a qualquer forma ao pecado. Além disso, o apóstolo, com seu correto conhecimento da natureza humana, está cônscio de que o sentimento que começa como justa ira contra os pecados muito facilmente torna-se pervertido em amargo ressentimento voltado contra nossos irmãos. Assinado Calvino. Acrescenta, portanto, a sábia instrução prática que diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Há uma notável mudança na palavra usada aqui. Ela significa estritamente provocação, para orgismo. O verbo correspondente é usado também em Efésios 6:4, que diz: pois não tratem seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. E significa o ressentimento pessoal em que a ira justa pode se transformar quando acolhida e alimentada nos corações dos homens que a todo momento são atacados pela tentação da malícia e da amargura. Não se deve guardar ressentimentos passionais contra as pessoas ou suas ações, para que não seja destruído o amor que procura tirar o bem do mal. É possível que Paulo, ao dar este conselho, tivesse seguindo conscientemente o que os pitagóricos recomendavam. Plutarco disse deles que, quando atraídos ao revide irado, tinham por norma reconciliarem-se antes do pôr do sol. Mas talvez ainda tivesse na mente do apóstolo o Salmo 4:4, que diz: não pequem ao permitir que a ira os controle. Reflitam durante a noite, permaneçam em silêncio. Consultai o travesseiro, o vosso coração, e sossegai. E Paulo sabia que essa conduta, essa conversa, era impossível a menos que se tivesse posto de lado a ira antes de se deitar. Efésios 4, versículo 27. Pois ela cria oportunidade para o diabo. Este versículo talvez esteja intimamente ligado ao que o precede. O perigo da ira é que ela dá lugar ou oportunidade ao diabo. Ela oferece uma porta meio aberta, uma oportunidade de se alimentar o espírito de orgulho ou ódio. A repentina indignação instintiva contra aquilo que é injusto e errado. Indignação que é boa em si mesma, se for retida e tratada como uma mágoa, permitirá ao diabo levar sua vítima a pensamentos, palavras e ações erradas, de sorte a agir destrutivamente nos relacionamentos pessoais. Deve sim se resistir ao diabo. Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. E não dê a ele qualquer lugar, seja na vida espiritual individual, seja no bem-estar da comunhão que esteja em perigo. 1 Pedro 5:8. Estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta à procura de alguém para devorar. Como já notamos, Paulo geralmente emprega a palavra Satanás e não diabo para referir-se ao maligno. Isso levou alguns, pelo menos a partir do tempo de Erasmo e Lutero, a entender a palavra diabolos no sentido literal de difamador. Efésios 6:11. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Efésios 4:28. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso,
Use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e assim ajudar generosamente os necessitados. Voltando-se para outra característica da velha vida, pelo menos de alguns de seus leitores, diz que aquele que furtava, não furte mais. Tal como deixa claro em 1 Coríntios 6,10, que diz: são ladrões avarentos, bêbados, insultam as pessoas, exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Havia aqueles nas comunidades a que o apóstolo se dirigia que anteriormente tinham tido o hábito de viver de pequenos roubos. O particípio presente dá a entender isso, em vez de roubo em qualquer outro sentido. Tais práticas não devem mais existir, mas, ao contrário, o trabalho honesto e esforçado. A palavra aqui usada é copial. Significa o trabalho vigoroso que produz fadiga, palavra usada em 1 Timóteo 4,10 e 5,17. Trabalhamos arduamente e continuamos a lutar porque nossa esperança está no Deus vivo, o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Os presbíteros que fazem bem seu trabalho devem receber honra redobrada, especialmente os que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino. Para o ativo serviço cristão, mas que também é usada para o próprio trabalho manual de Paulo em 1 Coríntios 4,12. Trabalhamos arduamente com as próprias mãos para obter sustento. Abençoamos quem nos amaldiçoa, somos pacientes com quem nos maltrata. O cristão nunca deve se envergonhar nem temer o trabalho árduo, o qual é dever de todos. 1 Tessalonicenses 4,11. Tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com seus próprios assuntos e trabalhando com suas próprias mãos, conforme os instruímos anteriormente. 2 Tessalonicenses 3, de 10 a 12. Quando ainda estávamos com vocês, lhe ordenamos: quem não quiser trabalhar, não deve comer. Contudo, soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar, intrometendo-se em assuntos alheios. Ordenamos e insistimos em nome do Senhor Jesus Cristo que sosseguem e trabalhem para obter o próprio sustento. Além do mais, ao rejeitar tudo o que em qualquer emprego passado tenha sido de uma forma ou de outra desonesto, o cristão deve trabalhar fazendo com as mãos o que é bom. De novo, Paulo passa do negativo ao positivo. Em vez de roubar o fruto do labor dos outros, o cristão deve trabalhar para o seu próprio sustento. Mais do que isso, deve trabalhar de modo a ganhar para que tenha com que acudir o necessitado. A motivação cristã para ganhar não é ter o suficiente somente para si e para os seus, e então talvez para conforto e luxo, mas para ter e dar aos necessitados. A filosofia cristã do trabalho é dessa maneira elevada, bem acima do pensamento acerca do que é correto ou certo no campo econômico. É elevada a uma posição em que não há lugar para o egoísmo e nem motivo de lucro pessoal. Dar torna-se a motivação de obter. Podemos perceber a importância que o dar aos pobres teve da parte de nosso Senhor Jesus e de seus discípulos. Em teoria e prática, embora seus recursos devam ter sido bastante limitados. Mateus 19:2. Grandes multidões o seguiram e ele curou os enfermos. Lucas 14:13. Em vez disso, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. João 13:29. Como Judas era o tesoureiro, alguns imaginaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse
o necessário para a festa, ou desse algum dinheiro aos pobres. Então, desde o princípio, a Igreja sentiu uma grande responsabilidade quanto a este assunto. O próprio Paulo deu grande ênfase à provisão para os pobres. Romanos 15, 26. Pois os irmãos da Macedônia e da Acaia juntaram de boa vontade uma oferta para os pobres dentre o povo santo em Jerusalém. Gálatas 2, 10. Sua única sugestão foi que continuássemos a ajudar os pobres e que sempre fiz com dedicação. E foi um exemplo, apesar de todo o seu ministério da palavra, tanto em trabalhar com as próprias mãos. 1 Tessalonicenses 2,9. Não se lembram, irmãos, de como trabalhamos arduamente entre vocês? Noite e dia, nos esforçamos para obter sustento, a fim de não sermos um peso para ninguém, enquanto lhes anunciávamos as boas novas de Deus. 2 Tessalonicenses 3,8. Nem nos alimentamos às custas dos outros. Trabalhamos arduamente dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês, como também em sustentar outros em necessidade. Efésios 4, 29. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que a ouvirem. O apóstolo volta então a considerar a fala e a conversação do cristão. Deve-se evitar não apenas a mentira e tudo o que é enganoso, mas toda a má linguagem. O adjetivo empregado no grego aqui, sapros, significa basicamente pobre, daí o sentido de sem valor. É a conversa podre e que espalha a podridão. É como um mau fruto, além de não ter valor, leva outros a pensarem naquilo que não tem valor. Devemos substituí-la com o que pode ser descrito clara e simplesmente como a palavra que for boa para a edificação, conforme a necessidade. Filipenses 4:8 está escrito: concentrem-se em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é correto, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Essa expressão não traduz exatamente o grego. A palavra xeria, traduzida por necessidade, tal como em Atos 6:3. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do espírito e de sabedoria, e nós o encarregaremos deste serviço. Significa mais precisamente assunto em questão, de modo que aqui poderíamos literalmente traduzir para edificação do assunto que estiver sendo tratado, palavras adequadas para a ocasião. O mesmo pensamento é encontrado em Provérbios 15, 23. Todos se alegram quando dão a resposta apropriada. Como é bom dizer a coisa certa na hora certa. A palavra a seu tempo, quão é boa. Relativamente ao trabalho e salário, o modelo cristão é elevado acima da conveniência pessoal e acima mesmo da questão sobre o que seja moralmente certo ou errado. O teste que um homem faz do uso do dinheiro é: o que darei aos necessitados? O teste de sua conversa não é apenas: estou mantendo verdadeiras e puras as minhas palavras. Não, e sim minhas palavras estariam sendo usadas para transmitir graça aos que ouvem? A graça das próprias palavras do Senhor, o amor e a bênção que elas transmitem, é mencionada em Lucas 4:22. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Contudo, perguntavam:
Não é esse o filho de José? O falar do cristão deve se caracterizar pela mesma graça. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Depois das instruções acerca da ira, vem a advertência quanto dá lugar ao diabo. Agora, depois dessas instruções sobre a conversação cristã, vem a advertência: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. É necessário lembrar que todo pecado, e não apenas aquele da língua, é causa de tristeza da parte de Deus, pois somos chamados à comunhão com Ele. E é particularmente apropriada porque o Espírito é o vínculo da vida de comunhão, e o pecado de ofender um irmão através de palavras ou atos de falsidade o entristece sobremaneiramente. Talvez o Espírito reivindique especialmente encontrar expressão na conversação dos crentes. O uso incorreto da fala é consequentemente um erro feito ao Espírito e sentido por ele, que reivindica o controle da língua. Temos então o outro ponto que é ressaltado no grego. Estamos tão acostumados a Espírito Santo como um título para a terceira pessoa da Trindade que esquecemos o significado do adjetivo colocado para dar ênfase no grego aqui. De sorte que é mais um adjetivo que um título. O Espírito de Deus, que habita agora em nós, é santo. Além do mais, os crentes são por ele selados para o dia da redenção. A presença do Espírito agora é o selo e a certeza da vida e da herança que o cristão possuirá plenamente no fim, e essa própria contemplação deveria levá-lo a purificar sua vida. 1 João 3,2 diz: Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Também pode haver aqui o pensamento de que a obra do Espírito é guardar íntegro o crente sob o seu selo para o dia da redenção. Deixemos que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações, para que possamos ser a cada dia mais parecidos com Cristo, pois é esse propósito da vida do crente, da vida de todo aquele que herdou o reino eterno. Por hoje é só, vou ficando por aqui, encontro você no nosso próximo vídeo. Até lá!